Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 6 de fevereiro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. Antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Hoje, na verdade, não vamos fazer constar na descrição do vídeo links de canções. Nós tivemos algumas questões aí, não pudemos disponibilizar para você nesse instante, né? Neste vídeo. Mas lembramos sempre que estamos nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, na nossa página no Face, na nossa página no Instagram e também, se você quiser, pode entrar em contato conosco através do DDD 16 99461 1717. Hoje nós vamos continuar a série de mensagens Prepare-se para a Batalha. E hoje nós não vamos falar de nada do equipamento da armadura de Deus, como nós vínhamos falando. Nós vamos falar da estratégia de combate. Todo soldado não só maneja bem as suas armas e se apresenta equipado, antigamente com uma armadura, né? Hoje mais com uma farda e os seus equipamentos e os seus armamentos, né? Mas também, além disso, além dos seus equipamentos, além da armadura, né? O soldado tem uma estratégia de combate. Então, hoje nós vamos falar como soldados de Cristo, como pessoas que estão no meio de uma batalha espiritual e que precisam se manter inabaláveis. Essa é a vontade de Deus, né? Que a gente se mantenha inabalável diante das armadilhas de Satanás, dos ataques de Satanás, dos dias maus, diante de tudo isso, para nos mantermos inabaláveis. Além da armadura que Deus nos disponibiliza, nós precisamos entender qual é a nossa estratégia de combate para a gente não combater nessa batalha da maneira errada, de uma maneira que o nosso general nunca mandou a gente fazer. Para isso, nós vamos continuar falando sobre Efésios 6, agora de 18 a 20, que diz assim: Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Antes de nós continuarmos essa meditação, vamos falar com o Senhor, pedir as bênçãos dele para esse momento. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e eu quero te pedir, no nome santo, no nome bendito do Senhor Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós, que o Senhor estenda a Tua mão sobre a nossa vida e que o Senhor fale poderosamente. Eu vou estar falando aqui nesse momento e ministrando em Teu nome, e eu quero te pedir que, então, em Teu nome, o Senhor me tome nas Tuas mãos e fale poderosamente a todo aquele que assistir a esse vídeo e meditar nessas palavras ao longo desse tempo que nós vamos ter para pensar sobre a nossa estratégia de combate, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Então, meus queridos, a estratégia de combate com base naquilo que nós falamos aqui em Efésios 6, de 18 a 20, é a oração. A oração é a estratégia. Lembrando que na guerra, nas batalhas,
diante de uma guerra, você entra em confronto, seja em confronto armado, seja em confronto corpo a corpo. A questão é que nós sempre, quando estamos em combate, nós estamos lutando e existe uma questão de animosidade, existe uma questão de ter ser mais enérgico, né? Porque estamos lutando. A estratégia de combate no reino de Deus ele é diferente, ele é um pouco diferente, porque a gente não vai sair confrontando pessoas, a gente não vai sair confrontando demônios, nós não vamos sair confrontando Satanás. Não é essa a estratégia de combate que nós precisamos entender e não é isso que Deus nos deu. Olha só, nós estamos falando de Efésios 6, mas olha só o que diz em 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens olhem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui é que a nossa estratégia de combate não tem a ver com um confronto, de a gente sair confrontando pessoas, entidades e tudo mais. Não. A questão e o foco da nossa estratégia de combate é um só. Orem em todos os lugares, levantando mãos santas. Orem em todos os lugares. Então a estratégia de combate como soldados de Cristo não é sair pedindo satisfação para as pessoas das coisas que estão acontecendo, das lutas que estão acontecendo. A gente não pede satisfação para as entidades, para os espíritos malignos. A gente não sai confrontando eles simplesmente porque a gente é forte, porque a gente é corajoso, porque a gente se julga bem treinado. Se você entende que você é bem treinado para a batalha espiritual, então a sua batalha é no campo da oração. Então você precisa entender que se você não ora, você não está batalhando no lugar certo. Se você não tem dedicado tempo de oração para diversas questões, você não está batalhando no campo certo. E isso é um problema. Por isso a gente precisa entender como é que nós vamos combater, que campo que é esse, o nosso campo de batalha, e como nós vamos agir nesse sentido. Por isso, vamos começar falando sobre a frequência da oração. O texto em Efésios 6,18 diz: orem em todo o tempo. Isso não quer dizer que você vai fazer só isso na sua vida. Você não vai trabalhar, você não vai comer, você não vai dormir, você não vai fazer nada. Você só vai orar. Às vezes a gente fica pensando no texto de 1 Tessalonicenses 5 assim, né? Orem sem cessar. Mas não é um cessar nesse sentido. É um cessar de você, sem cessar de ter frequência. Você não ora uma vez na vida, outra na morte. Você não ora só quando você tem problemas. Você não ora só quando você se reúne aos domingos. Você ora em todo tempo, em todo momento. Então você acordou, você ora. Você identificou N questões maravilhosas na sua vida, de motivos de gratidão, você ora. Você está passando por uma dificuldade, você ora. Você vê uma cena entre algumas pessoas que você não gostou, você ora. Você caiu um baita de um abacaxizão, um problemão no seu colo, você ora. Você foi contrariado, você ora. Você está feliz, aconteceu um negócio bacana com você, você ora. Orar em todo o tempo. A prática da oração requer frequência. Se você é um soldado de Cristo e você quer se preparar para a batalha se faz no campo da oração, em que você se propõe a orar ao Deus Altíssimo e clamar ao Deus Altíssimo por todas as coisas e louvar ao Deus Altíssimo por todas as coisas que Ele é. Enfim, essa é a primeira lição que a gente precisa ter. Ore em todo o tempo. Não deixe de orar. Que o momento de oração não seja uma coisa rara na sua vida, mas
seja conhecido como um homem, uma mulher de oração, que coloca todas as coisas em oração, que ora em todo o tempo e faz disso a sua rotina, a sua frequência diária. A outra verdade que esse texto nos mostra é: precisamos orar no Espírito Santo. Olha o que diz também no verso 18: orem em todo o tempo no Espírito Santo. O que isso quer dizer, no final das contas? Quer dizer que quem rege a nossa oração, quem precisa coordenar a nossa oração, direcionar a nossa oração, é o Espírito Santo de Deus. A gente não ora de acordo com a nossa cabeça também. Às vezes a gente fala assim, orar é falar com Deus, eu falo com Deus, né? São as coisas que eu quero dizer, que eu falo, que eu peço do meu jeito. De certa forma, a gente ora sempre de acordo com a visão que a gente tem. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus, rendidos ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus guie nossos pensamentos, nossas palavras. E acima de tudo, isso começa com a gente sabendo qual é a vontade, ou descobrindo, aprendendo qual é a vontade de Deus. E diante da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, a gente ora. Quer ver um exemplo? Uma vez um pastor conhecido meu falou sobre uma senhora que orava todos os dias pela conversão do diabo. E ela fazia isso de uma forma muito sincera, mas sinceramente ela estava errada. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que o diabo não tem espaço para se arrepender e para se converter. Então é uma grande bobagem você orar para que o diabo se converta, porque isso está fora da palavra de Deus. Você não pode, por exemplo, alguns anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, um grupo da bancada evangélica, deputados, se não me engano, foi filmado recebendo uma propina, e aí depois eles em círculo, eles davam as mãos e eles oravam agradecendo. Mas agradecendo o que? A propina, o dinheiro desonesto? Isso não é de acordo com a palavra de Deus. Você não pode orar por algo que é injusto. Você não pode agradecer por algo que não foi Deus, no final das contas, que te deu, né? Então, o primeiro passo para a gente orar no Espírito Santo é orar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a espada do Espírito. Então, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu consigo orar no Espírito Santo, porque consigo ficar mais alinhado com a vontade de Deus. Mas é claro que conhecer a palavra de Deus não é só aquilo que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos praticantes. Nós falamos isso a semana passada, né? Se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas e praticar as Escrituras Sagradas, isso nos faz manejar bem a palavra da verdade. Uma vez que a gente vai aprendendo e manejando bem a palavra da verdade, nós também vamos orar alinhados com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso é muito importante que a gente continue sempre crescendo no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Por isso, a gente começa orando de acordo com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós perseverarmos em oração? Sim, então nós perseveramos em oração. A Bíblia nos mostra muitas vezes em que as pessoas tiveram um rompante de ira, de fúria, e colocaram isso diante do altar de Deus, falando N coisas, inclusive pesadas, diante de Deus. Sim, a Bíblia nos ensina sobre isso, e essas pessoas não são um exemplo. Então, de acordo com o exemplo dessas pessoas, quando nós estivermos muito irados, muito irritados, com vontade de pegar no pescoço de alguém, a gente faz o quê? Não vai lá apertar o pescoço de ninguém, não. Vai lá diante do Senhor, que ouve a nossa oração e clama e derrama o nosso coração diante dele, porque isso é aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Nesse processo, tome cuidado, porque coisas que podem minar, né, tesourar
uma oração nossa no Espírito Santo de Deus, é não ter consciência do que é que nós estamos orando. Por exemplo, eu, por exemplo, tenho listas de oração, do qual eu coloco esses motivos de oração o tempo todo diante do nosso Deus. Mas eu preciso sempre meditar no significado desses pedidos de oração. Senão, o que vai ser? Vou chegar diante de Deus e ler uma lista. E isso vai se tornando mecânico. Quando você vai ver, esse tipo de oração perdeu o significado. É o que a gente chama, muitas vezes, de vãs repetições. Quando você ora, e você nem sabe direito o que você está orando, porque você já botou no piloto automático. Né? É aquela oração que você botou no piloto automático antes de você comer, antes de você dormir, e que não tem nenhum significado para você, porque no final das contas, você falou isso por costume e acabou não fazendo uma oração de fato concentrado naquele com quem você está falando. Com isso eu não quero dizer, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não quero dizer com isso que não vale a pena orar depois que você acorda, antes de você dormir, antes das refeições. Isso é muito bom, mas isso tem que ter significado. Então, concentre-se, não deixe que o piloto automático tome conta da sua mente e do seu coração. E aí você ora, e aí depois você para pensar, eu orei sobre o que mesmo? Quando essas coisas acontecem é porque você não estava concentrado. Essa oração foi uma oração mecânica e desconcentrada. Você precisa se concentrar e saber com quem é que você está falando quando você ora. Você precisa se lembrar disso o tempo todo. Senão você pode fazer que nem aquela parábola que Jesus contou, que no templo tinha 2 homens orando, um publicano e um fariseu. E aí Jesus conta que o fariseu orava de si para si mesmo, nem falar com Deus ele estava se dignando a falar. Era uma oração de si para si mesmo. A gente pode correr esse risco. Ou seja, graças dou, Senhor, porque eu sou bom, porque eu não sou que nem os outros pecadores. Ou seja, mas você está falando realmente com Deus? Às vezes não, às vezes você só está falando com seu próprio ego. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, que isso com certeza é uma prática de oração, que não é no Espírito Santo de Deus. A outra lição que precisamos entender do verso 18 é: orem com todo tipo de oração e súplica. Oração aqui, a palavra oração aqui é uma palavra mais genérica para a prática de orar. Então, assim, que tipo de oração seria essa? Uma oração particular, uma oração pública, uma oração que você faz de joelho, uma oração que você faz em pé, oração que você faz em voz alta, oração que você faz em pensamento, oração que você fala, oração que você escreve. Tem gente que escreve, não sei se é a sua prática, mas tem gente que escreve as suas orações. Enfim, oração que você faz sorrindo, oração que você faz chorando, oração em todas as circunstâncias, em todos os momentos, oração que você faz agradecendo, oração que você faz cantando, oração que você faz louvando. E aí, ele vai trabalhar uma outra questão aqui. É a questão de oração e súplica. Então ele vai afunilar, ele vai deixar mais específico, um tipo específico de oração, que é o quê? A súplica. O que é a súplica? Para você que está com dúvida, súplica é o tipo de oração que a gente pede coisas para Deus. É isso. Sabe aquela oração que você fala assim, Senhor, abençoa o meu dia? Essa é uma súplica. Senhor, o meu pneu furou, eu estou aqui no meio da rodovia, Senhor, me ajuda. Uma súplica. Senhor, eu estou indo para uma entrevista de emprego e eu preciso muito de uma recolocação profissional. Súplica. Senhor, eu estou numa crise no casamento, restaura o meu casamento, derrama da tua paz entre mim e meu cônjuge.
súplica. O que Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, é que nós precisamos ter a prática de suplicar a Deus. Claro, a gente precisa agradecer, a gente precisa louvar, isso faz parte do nosso contato com Deus, né? Nosso relacionamento de oração com Deus. Porém, existe uma mentira muito sutil do diabo, que diz assim, eu não peço nada, só agradeço. Eu já vi gente falando isso, não peço nada, só agradeço. Claro, se você só pede e nunca agradece, você é ingrato. Essa é a ideia. Mas, se você nunca pede nada, você está tentando negar, de alguma forma, uma relação de dependência de Deus. E quando você pede, você reconhece que as coisas vêm de Deus e que a gente depende de Deus para que as coisas na nossa vida aconteçam. Deus nunca falou que não era para a gente pedir. Muito pelo contrário, ele está dizendo aqui nesse texto que é para a gente pedir. Então, clame a Deus, peça, e peça repetidas vezes, sem desistir da sua oração, perseverando na oração, sem desanimar. Peça aquilo que você precisa. Peça. A outra questão aqui é uma questão mais horizontal também. Olha o que diz o verso 18. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então agora, não é um pedido para mim, é um pedido para o outro. Muitas vezes nós nos deparamos com isso. A gente está tão focado nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios projetos, na nossa própria vida, que a gente ora só pela gente. Eu já conheci gente que, quando falei assim, olha, fulano está passando por essa situação, ora por ele. A pessoa ficou olhando meio assim. E por quê? Porque ela não está acostumada a orar pelas pessoas. Ela só está acostumada a orar por si mesma. Então, nesse sentido, não deixe de orar pelas outras pessoas, não deixe de orar pelos irmãos em Cristo. Aqui, nós não estamos falando de orar por todas as pessoas, não que você não deva. Você pode orar por todas as pessoas, mas aqui, especificamente, no âmbito de batalha espiritual, o apóstolo Paulo está falando para interceder, orar pelos santos. Isso quer dizer que nós oramos por aquelas pessoas que Deus separou, que Deus salvou, que são delas, que são discípulas de Jesus, que tiveram uma experiência de salvação com Jesus e por isso têm uma relação com você de serem irmãos em Cristo. Nesse sentido, meu querido e minha querida, nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Por quê? Porque a batalha espiritual que você faz parte, ele também faz parte. Em muitos exércitos, em muitas batalhas, os soldados são treinados não só para cuidar de si mesmo, mas para cuidar do seu companheiro. Então, quando você intercede pelo seu irmão, você está fazendo isso. Você é um soldado cuidando do outro soldado. Você está cuidando do seu irmão. Você está clamando por ele. Você está batalhando junto com ele. Porque no final das contas, a batalha não é sua. A batalha é do povo de Deus. E, portanto, todas as pessoas do povo de Deus estão envolvidas nessa mesma batalha, marchando e precisam, para marchar, de ser inabaláveis diante das armadilhas do maligno, diante dos ataques do diabo, diante dos dias maus. Por quê? Porque se eu olho só para mim, para as minhas dificuldades, enquanto eu também acabo sofrendo e sendo prejudicado quando o meu irmão em Cristo cai, quando ele é atacado pelo diabo e ele cai. Eu sou prejudicado, você é prejudicado, porque nós somos um corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai falar muito sobre isso,
que nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, como um organismo vivo. E, portanto, a mão não pode dizer para o pé que ela não precisa dele. Não pode, nós somos interligados. E se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Vai sofrer com uma unha encravada. Não é só o dedão do pé que está sofrendo. Isso mexe com o seu humor, isso mexe com a sua mobilidade, com o jeito que você anda. Isso mexe com tudo no seu organismo. Portanto, da mesma forma, se um irmão está doente, se um irmão está com problemas, se um irmão está caído, isso é da minha conta, porque a queda dele prejudica todo o corpo. Nós somos interligados. Portanto, o que precisamos fazer? Precisamos sim orar uns pelos outros. Quando uma pessoa te pedir para orar por ela, ore, anote, ore perseverantemente, pergunte para ela como ela está. Não deixe de orar pelo seu irmão. Ele está na mesma batalha que você. Por fim, compartilhe pedidos de oração. Olha o que o apóstolo Paulo diz. A gente entende que o apóstolo Paulo é um gigante na fé, um dos nossos grandes mestres apostólicos. E olha o que ele diz no verso 19, no começo. E orem também por mim. Ele não só está dizendo, olha, precisamos orar uns pelos outros, como ele já está começando pelo exemplo dele. Orem por mim. Nós precisamos aprender a pedir oração uns aos outros. Tem aquela história, né, de não seja você o irmão 6 horas. Irmão, 6 horas por mim. Mas você nunca ora por si mesmo. Não, você precisa orar pelas suas questões, mas você precisa de ajuda. Da mesma forma que você precisa orar pelos outros, pelos irmãos, os irmãos precisam orar por você. Então, por favor, tenha intercessores que possam fazer isso por você. Tenha intercessores que você possa compartilhar das suas lutas, dos seus problemas, dos seus medos, das suas dores, para que eles possam orar por você. Tenha gente confiável. Não vai indiscriminadamente pedir para as pessoas orarem, porque você pode se dar mal. Por exemplo, você pega aquele irmão que é fofoqueiro, não venceu a fofoca, você fala assim, olha, eu quero te contar um segredo, ore por mim. Seu segredo, irmão, seu segredo já era na mão e na boca do fofoqueiro. Então tome cuidado. Apesar de sermos irmãos em Cristo, todos nós que tivemos uma experiência com o Senhor Jesus, nem todo mundo está podendo receber informações das quais vão orar. Às vezes vão fofocar mais do que orar. Então tome muito cuidado com quem você pede para orar por você. Mas não deixe de ter um grupo de intercessores que possa fazer isso por você. Tá bom? Esse é o campo de batalha. Nossa estratégia de combate é a oração. A oração é que vai tratar muitas coisas na batalha espiritual. E é a oração e a prática da oração que vai fazer com que também toda a armadura de Deus continue na nossa vida, fazendo parte da nossa vida e nos fortalecendo para que a gente marche de maneira inabalável diante dos ataques do inimigo e dos dias maus. Quero orar por você nesse instante. Onde está o problema da sua vida de oração? Você tem orado frequentemente? Você tem orado no Espírito? Você tem orado pelas pessoas? As pessoas têm orado por você? Coloque sua vida de oração diante de Deus enquanto eu oro por você nesse instante. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Muitas vezes nós temos orado pouco, nós temos investido muito pouco em oração, em tempo de oração contigo, falado pouco contigo. Eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor trabalhe na nossa vida para que a gente possa sempre
e sempre investir em tempo contigo, tempo de oração, e se aprofundar nesse tempo de oração contigo no nome santo de Jesus. É isso, Senhor, que nós te pedimos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente. A semana está começando com os seus desafios e os seus compromissos. E nisso tudo, vão ao longo dessa semana para serem bênção no mundo ao seu redor, para as pessoas ao seu redor, sempre vivendo uma prática viva de oração diante do nosso Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Boa semana.